Shalom, Shabbat Shalom, mais uma vez com vocês para o nosso breve comentário da Parashá desta semana. Nós continuamos em Gênesis, Toldot, história, que se refere à história de Isaac na prática, e vai de Gênesis 25, versículo 19, até o capítulo 28, versículo 9. A Haftará vai ser Malaquias 11, 27. E a Nova Aliança tem duas leituras judeus messiânicos, capítulo 11, versículo 20 e capítulo 12, do 14 ao 17. Bom, estamos aqui com uma paraxá que é muito problemática, que nos coloca numa situação complicada. Eu não vou me referir ao fato de Isaac se esconder em Gerar e dizer que sua mulher não é sua mulher. Nós já vimos essa história repetida com Abraão antes. O medo de estar entre estranhos e que vão querer o que naquela época é comum ou permitido, tomar a tua esposa. São dois pontos importantes nesta paraxá. Primeiro, o acordo que faz Isaac com Abimeleque, com os filisteus. E é todo um acordo sério, um tratado de paz, com todas as ofertas comuns daquela época, sobre os poços d'água. Sempre os eternos poços d'água. Que, como já comentamos antes, a água é vida no deserto e você não pode ter rebanhos de ovelhas ou cabras nesta região sem ter poços d'água para o ano inteiro. Daí a importância de Beersheba, e eu durante os anos que estive como responsável pela manutenção do patrimônio histórico em Beersheba, nós marcamos em Beersheba, fizemos um levantamento, 42 ou 42 poços d'água. Alguns deles funcionando até o dia de hoje e outros deles que a gente conseguiu manter como patrimônio histórico, espalhados por qualquer parte da cidade. Em todos os bairros de Beersheba, nós achamos poços d'água. Obviamente, naquela época, isso aqui era um tesouro, né? Quem controlava isso aqui podia ter quantos rebanhos quiserem. Ou, pelo menos, chegar a um acordo com outros para evitar os enfrentamentos. A água é vida, repetimos 1000 vezes, e o acordo entre os filisteus e Isaac dava finalmente uma solução aos dois povos, que estão praticamente criando os seus rebanhos um ao lado do outro. Mas, como nós sabemos, a parte mais complicada é o fato de Jacó, na prática, utilizar de um truque, de um ato malvoso, um ato que fica feio, como a gente diz em português, ao passar a perna no irmão. E a Yaakov, em hebreu, o hebraico moderno é utilizado inclusive quando você vai ultrapassar um carro na estrada, você utiliza essa palavra, Yaakov, quer dizer sobrepassar. O que era válido em qualquer momento da história judaica, o significado da palavra ultrapassar.
E Jacob já nasce com esse nome. Aquele que ultrapassa, aquele que vai ultrapassar. E essa profecia vai se cumprir. Por uma parte, pelo desprezo de Esaú em relação à primogenitura. Desde o início nós vemos que ele não dava importância até que chega o momento da decisão do pai, né? E na hora que o pai, já idoso, que não vê bem, recebe a oferta de Jacó, que se faz passar por Esaú e toma a primogenitura. E essa primogenitura que Esaú tanto desprezava, quando ele vem pedir, já foi dada a Jacó. E aí nós estamos sempre com esse dilema. Não há dúvida, e vemos isso a continuação, que Jacó é aquele que foi eleito para continuar a obra de Abraão, a liderança do povo hebraico. Apesar de Esaú ter saído o primeiro do ventre da Rivka, da Rebeca. E como esse é o destino que está marcado para Jacó, a profecia vai se cumprir. O que nos preocupa sempre ao ler e estudar esta paraxá é que, na verdade, Jacó cometeu um ato desonesto. Como a gente diz no Brasil, comumente, ele passou a perna no irmão. E é complicado, porque, por um lado, nós vemos que ele está marcado pela mão de Deus para ser o líder. Mas ele toma essa posição de um jeito desonesto. Isso sempre nos preocupa. Até que ponto a mão de Deus leva uma pessoa a realizar atos determinados. Atos, ou ato, neste caso, que vai contra a ética e a moral que o mesmo Deus colocou na Torá. Mas, pelo visto, está já definido no nascimento de Esaú e Jacó quem é que vai ser o líder. E no momento que Esaú já de início desprezou a primogenitura, vemos que as coisas acontecem quase de um jeito natural. O que não deixa de lado o fato de que, se fosse outra pessoa, esse ato seria um ato claramente desonesto. Fica para nós pensar um pouco no que é realmente complicado, até que ponto a mão de Deus pode mudar as coisas. Às vezes de um jeito inesperado e para nós, inclusive, inaceitável. Mas aqui é assim que funciona essa mão de Deus. É assim que Jacó vai receber, na prática, a liderança do povo. Já vemos disso a continuação. E Esaú também vai ter as suas riquezas, vai ter o seu reino, mas não vai ser o líder do povo judeu. Nesse momento, o povo hebraico, né? Ficamos com essa dúvida, com esse ponto complicado, que já foi discutido 1000 vezes por 1000 teólogos. E quem somos nós para decidir, né? Desejando a vocês um bom Shabat, os deixo por aqui. Se Deus quiser, até a próxima semana. Shabbat Shalom.